Vamos abrir Efésios 2, acho que já está aberto aí. Muito obrigado, Marcelo, pela introdução de Efésios capítulo 1. Se algum irmão não estava aqui, quando nós tivemos o privilégio de expor o primeiro capítulo da carta, você pode conferir no nosso canal da igreja, no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o capítulo todo, a gente vai ler ele por partes, certo? E eu queria fazer algumas considerações iniciais sobre não sobre a carta, mas sobre o próprio capítulo 1, que vai dar margem para o capítulo 2. Só dizer a vocês que no capítulo 1, o apóstolo Paulo tinha o propósito de mostrar como Deus tratou com a igreja na eternidade. Por isso que Marcelo falou aqui que ele nos escolheu na eternidade. Ele nos redimiu pensando na eternidade, pensando na gente no futuro. Agora no capítulo 2, Paulo vai tratar dessa redenção, como ela ocorreu na história. Como é que nós estávamos? Como é que Deus nos encontrou na história? E como é que Ele veio na história para nos salvar dessa tão grande e terrível realidade que nós vamos ver hoje? Vamos começar lendo o capítulo 2, versículos de 1 a 10, onde Paulo vai falar como Deus salva a igreja. Depois, nos capítulos 11 a 22, nós vamos ver como Deus forma a igreja. Na primeira parte, como Deus salva a igreja, e a segunda parte, como Deus forma a igreja, que é o tema geral dessa carta de Paulo, a unidade na igreja. Está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Meus queridos irmãos, Paulo começa essa carta, ou melhor, esse capítulo 2, com uma revelação bombástica. Talvez seja a notícia mais importante que você já ouviu na sua vida. Talvez não, com toda certeza, o versículo 1 da segunda carta, do segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios, é o versículo, um dos mais importantes para mim e para a sua vida. Paulo começa com uma declaração impressionante. Ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Talvez se a nossa pregação fosse só esse versículo, pode me dar aqui todo o tempo do mundo, eu não terminaria esse versículo. Com profundidade Paulo quer mostrar nesse versículo. Paulo mostra para a gente que Deus, Ele nos deu uma vida. A vida é um presente, uma dádiva de Deus. A vida que Paulo está falando aqui não foi uma vida que você conquistou, não foi uma vida que você fez por merecer. Essa vida Deus simplesmente entregou a você. Olha o verbo que Paulo fala: Deus nos deu vida. Atos capítulo 17, Paulo vai dizer para os atenienses que nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Você está respirando por causa de Deus. Você olha, você vê, você está aqui nesse culto, você anda, porque Deus, o Criador, lhe fez e deu a você essas bênçãos. Mas certamente, Paulo não está falando aqui de uma vida física material somente. Paulo está falando aqui da vida espiritual. Deus, Ele presenteou você com a vida espiritual, com a vida eterna, com a certeza de que você, quando morrer, nessa sua vida caquética, nessa minha vida moribunda, falida, nós estaremos no céu com Ele. Meus queridos,
Deus nos deu vida. E esse versículo é o que vai dar toda a luz para os 11 versículos que nós lemos. Deus nos deu vida. Agora você pode pensar, mas Samuel, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu estou aqui de máscara, me cuidando do coronavírus. Só que Paulo vai dizer que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. E aqui a coisa fica interessante, porque essa vida que Paulo fala, dá um contraste com a morte espiritual. Paulo fala que os pecadores, que a igreja, que os eleitos estavam mortos em delitos e pecados. Muitas pessoas existem, poucas vivem. Há uma diferença gritante em existir e viver. Essa morte espiritual que Paulo fala aqui não quer dizer que a pessoa não seja moralmente correta, não quer dizer que ela faça coisas boas. Muitas pessoas que não conhecem a Cristo são melhores do que eu e do que você que está aqui nesse banco e que crê no Senhor Jesus. Essa morte espiritual não quer dizer que pessoas possam fazer atitudes corretas, mas que elas são incapazes por si só de buscar a Deus. O ser humano sem Deus, ele não consegue adorar a Deus. Ele não quer saber de Deus. Você sem Deus não quer saber de Deus. A ponto de que se Deus disser para você, venha para mim, você dá um tapa na mão de Deus e não vai até Deus. Porque nós pecadores os pecadores não querem saber de Deus. Os pecadores não querem saber de Deus, eles não querem buscar a Deus. Na verdade, o homem natural, ele tem repulsa por Deus, mesmo com sua liberdade, que tem a liberdade, o ser humano tem liberdade de escolher, só que devido à essência do pecado, à essência pecaminosa, ele fala, eu não quero Deus. Eu quero qualquer outra coisa, me dê tudo. Eu não quero alguém que é bom, eu não quero alguém que é justo, eu não quero que é amor, eu quero o meu prazer. E essa é uma verdade que a gente tenta maquiar, mas Paulo vai mostrar para a gente aqui que nós estamos, na verdade, escravos do pecado, escravos da desobediência para com Deus. O homem natural, ele está morto, ele não quer saber do Todo-Poderoso, ele é escravo, ele nasceu e morreu, ele apenas é um morto errante. Saia nessa rua, prega o evangelho para uma pessoa, você pode ter os melhores argumentos, você pode ter a melhor experiência, o melhor testemunho para uma pessoa, ela vai dizer para você, eu não ligo o que você fala. O homem natural, ele não quer saber de Deus, ele pode querer saber de uma religião, ele pode querer saber de outros deuses, ele pode até querer saber da mãe de Deus, mas ele não quer saber de Deus, ele não quer saber do Filho, ele não quer confiar somente no Filho, mas é pior do que isso. Porque no versículo 2, confira comigo, Paulo fala para a gente, meus queridos, que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo. O homem é escravo do mundo. O homem, ele é perdido no mundo. Ele anda errante, sem saber para onde vai e é guiado, escravo. Ele tem a sua liberdade domada como se fosse um carro desgovernado pelo mundo. Basta nós olharmos a nossa volta, a nossa vida, antes de conhecermos ao Senhor Jesus. Nós vivíamos e muitas pessoas, infelizmente, vivem correndo atrás de aceitação, de ser correspondido. Tem que estar na moda, tem que ter o celular da moda, tem que ter tudo no momento, porque senão não é aceito. Se você não ficar, você não é aceito pelo mundo. Se você não fizer sexo, não é aceito pelo mundo. Se não tiver roupa tal, você não é aceito pelo mundo. Você precisa se moldar, se conformar com o mundo. Se não tiver o cabelo cortado, não é aceito pelo mundo. O mundo escraviza as pessoas. O mundo dita as regras e coloca as pessoas em quadrados políticos, religiosos. E se não seguirmos isso, há uma exclusão. Quantas pessoas sofrem por essa falta de aceitação, porque acham que encontraram sentido no mundo? A questão não é viver no mundo, a questão é viver para o mundo. Há pessoas que vivem para os olhos das outras pessoas, para que o mundo, o sistema, veja e aplauda. Nós éramos escravos do mundo. O homem sem Deus, o homem morto, ele é escravo do mundo. Mas em segundo lugar, como se não bastasse o mundo, Paulo fala que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em segundo lugar, meus queridos, o homem é escravo de Satanás. Todo homem que não está sob o domínio, o comando e a habitação do Espírito de Deus, está sob o domínio, a influência e a possessão
de Satanás. Esse inseto, esse inimigo do homem tem oprimido muitas pessoas. Através de falsas religiões, através de falsas igrejas, através de pecados como o adultério, como a pornografia, com o próprio mundo, ele oprime os pecadores, de modo que dá prazeres passageiros, mas trágicos fins para o homem. Satanás é como um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Não se engane, esse inimigo, ele existe. Ele é furioso com a igreja. E ele quer dominar, e ele domina as pessoas do mundo. O homem é escravo de Satanás. Meu Deus, que terrível essa notícia. Mas é pior ainda porque Paulo fala nosso pior inimigo no versículo 3. Aquele inimigo que está conosco todos os dias, ele acorda com você, ele dorme com você, ele pensa com você, ele come com você. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como se não bastasse o mundo nos influenciando dia após dia, como se não bastasse Satanás nos colocando para baixo, dia após dia, o pecador também é guiado pela sua própria carne. É o pior inimigo. É a carne que olha para o mundo e diz: eu quero o mundo. É a carne que olha para Satanás e fala: ele não existe, isso é só um mito, não existe. É a carne que quando peca, que Paulo fala em Romanos 7, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer, esse ele faz. É a nossa essência, é o nosso arbítrio desgovernado, onde nós todos os dias tentamos guiar ele, mas não conseguimos por nós mesmos. Na verdade, nós ficamos surpresos quando nós fazemos determinada ação e falamos: meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez se eu entregasse o microfone a cada um de vocês e a gente ouvisse os pecados de vocês, pelo menos um essa semana, ninguém ficaria nessa igreja. Ouvisse os meus pensamentos, ninguém ficaria nessa igreja. Nós somos pecadores. O que Paulo quer falar aqui é que ele nos deu vida, mas ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Não estávamos doentes não, irmãos. Não estávamos enfermos, eram mortos. Um morto não vê, um morto não sente, um morto não escolhe. Um morto está simplesmente morto. Tenta acordar um morto. Diga ao morto: ei, olha para Deus. Ele não vai olhar para Deus. Estávamos mortos. Mas se você quer saber o triunfo da graça de Deus, se você quer olhar para o maior, entretanto, a maior guinada, a maior diversidade do cristianismo, olhe para o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, verso 5, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui nesse ponto, Paulo fala que o que nós não poderíamos fazer, Deus fez por nós. Deus realizou uma obra em nossa vida. Se nós precisávamos ser salvos por causa do pecado, Deus agora fala, Paulo fala através da sua palavra aos Efésios, que o mais eloquente, mais barulhento da história se dá em que Deus, sendo rico em misericórdia, nos dá vida. Deus, ele vivifica o pecador. Deus, semelhantemente a Ezequiel, capítulo 37, onde você encontra um vale de ossos sequíssimos, que o contexto ali é da igreja de Israel, é de crentes, que precisam de avivamento, mas um morto também se encaixa ali. Um morto que não tem vida por si só. E a atitude de Deus é que vai e dá vida a esse povo. A atitude de Deus que vai ao encontro deles, que Deus vai e dá a vida. O que Paulo quer mostrar aqui é que o ser humano por si só, a igreja não tem capacidade de dar-se vida por si mesmo. Não tem como dizer para vocês: tenham vida. Não tem como, é impossível. Há coisas para o homem que são impossíveis. Só Deus pode fazer. A salvação é um ato exclusivo da soberania de Deus. É um ato exclusivo da economia de Deus, de modo que nenhum homem pode se salvar por si só. Dê a ele todos os artifícios do mundo, ele não vai querer se salvar. Ele não pode, porque ele não quer se salvar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não há ninguém neutro. Os homens não querem saber de Deus. É Deus que vai atrás do homem.
e busca, e muda, e regenera, e convoca, e chama para si com cordas de amor, com amor eterno. Te amei, diz o Senhor a Jeremias. A base da salvação não são nossas obras, é a misericórdia de Deus. Olha o que Paulo fala no verso 4 ainda. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus não salvou você porque viu algo de bom em você. Deus não salvou você porque você está na Central, na 13 de maio, nem porque você é filho de pai evangélico, nem porque você fez X, fez Y, porque você fez nada. Deus salvou você porque Ele é misericordioso, porque Ele quis e nada mais por isso. Nada além disso. Pergunte a Deus, por que Deus? E Ele vai dizer para você, filho, porque eu quis. Mas Deus, eu te dei tantas contas para não levar. Mas eu quis. Eu não entendo. Nem você entende isso. Mas é o que a palavra está falando. Deus sendo rico em misericórdia. A misericórdia de Deus se refere ao fato de Deus não nos dar aquilo que merecemos. O que nós merecíamos? Paulo fala, nós éramos filhos da ira. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a destruição, a condenação, o pagamento eterno, o sofrimento, a morte eterna que as pessoas que morreram sem Cristo, que morrem sem Cristo, experimentam e que Cristo enfrentou na cruz por nós. Nós não vamos passar. Porque Ele teve misericórdia de nós. Nós estávamos mortos, mas Deus nos amou. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu creio piamente em milagres, como já foi cantado aqui. Eu creio que Deus faz milagres. O maior milagre que Deus pode fazer é converter um coração de um pecador e você dizer, meu Deus, o que eu era e o que tu fez comigo. O que o Senhor fez comigo. O maior milagre de Deus que Ele fez e que Ele faz diariamente é a salvação dos pecadores. É colocar pessoas como você nesse banco, sentado e dizer, filho, filha, eu amo vocês. É colocar um pecador como eu aqui nesse púlpito e dizer isso para vocês. Porque nós não merecemos isso. Nós não merecemos. Somente a graça de Deus nos alcança. Podemos dormir tranquilos hoje, queridos, porque nós vamos para o céu. Não porque nós fizemos algo para Deus, mas porque Ele fez tudo por nós. Eu queria que você saísse dessa noite relembrando essa verdade. Eu não vou falar nada de novo aqui. Não é minha intenção falar algo de novo aqui. Mas é relembrar o seu coração que você pode ainda dormir tranquilo, apesar que não haja fruto na vida, como foi cantado aqui. Porque esse é o único motivo da minha e da sua alegria. É a graça, é sola graça de Deus. Pela graça sois salvos, diz Paulo. Agora, salvos para onde? Deus nos salvou, beleza. Agora Ele salvou e nos colocou aonde? Colossenses 1:3 e o verso 6 aqui também fala para a gente. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como se não bastasse nos tirar do inferno, Deus nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Deus nos coloca para o céu. A promessa da salvação não é que você fique aqui o resto da sua vida, mas é que quando você fechar os olhos aqui, você abre os olhos na eternidade. Nas regiões celestiais. Eu vi esses dias, eu não gosto nem de contar muitas histórias, mas isso aqui vai acrescentar na vida de vocês. Eu vi um vídeo de uns jovens youtubers e perguntavam a eles o seguinte: se vocês morressem hoje, amanhã, o que é que vocês fariam? E eles falavam assim: eu ia rezar para que Deus perdoasse os meus pecados. Você não pode fazer isso. Não é porque você ora que Deus perdoa seus pecados. Você pode confessá-los. Mas você não pode, por si só, por achar que pede perdão a Deus, porque só Deus pode perdoar seus pecados. E Deus faz isso pela obra de Cristo na cruz. E quando você coloca confiança, fé, unicamente como o Márcio orou aqui, no sacrifício, na obra, com mãos vazias, diante de Deus, dizendo, nada em minhas mãos trago, apenas na cruz me agarro. Eis que você entende como Lutero, que as portas do paraíso se abrem para você. Onde você não fez nada para abrir elas, elas simplesmente lhe abriram. E
E você, em resposta a isso, corre em direção aos braços do Pai. Essa é a graça. Deus nos ressuscitou com Cristo. A base da salvação foi a obra do Senhor Jesus. Foi ela que nos trouxe para Ele. Foi o seu sacrifício vicário, substituto. Pense nisso. Jesus não morreu para possibilitar a sua salvação. Ele morreu eficazmente para a sua salvação. De modo que se Ele morreu para você há 2000 anos atrás, certamente você é perdoado dos seus pecados. Cristo não morreu para abrir uma porta. Ele é a porta e Ele é o único caminho que conduz a gente a Deus e a salvação eterna. De modo que, por quem Cristo morreu, esses estarão com Ele, de certeza, no céu. E nenhuma gota do sangue precioso, como diz o pastor Samuel, glorioso, o sangue de Jesus, será perdida. Toda gota derramada tem um princípio e tem um fim. É a glória de Deus e a salvação da igreja. Agora, Deus nos salvou por quê? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos salvou não para que você fosse melhor do que os outros, nem para que você se achasse, nem para que você tivesse vanglória, nem para que você tivesse casa, carro, uma igreja boa para estar, uma vida sem doença. Deus lhe salvou para glorificar o nome dEle. Ele nos salvou para mostrar a suprema riqueza da sua graça. O foco não é você, você não é o centro do coração de Deus. Não, a glória de Deus é o centro do coração dele. Deus usa a sua vida, salva a sua vida, regenera a sua vida, vive em você, para que você de fato olhe para ele e diga: glória somente a Deus, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não são de mim mesmos, mas reflete o invisível. E eu posso refletir o ser perfeito e invisível em minha vida pecadora. A obra não é minha, a obra é dele. E ele faz tudo isso para glorificar o nome dele no final. Só lhe deu glória. A obra é de Deus. Agora, por que para a glória dele? Porque Paulo volta, versículo 8 e 9, tão famoso versículo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. E aqui está o ponto, porque a glória não é sua. A glória não é sua porque a graça e a fé não vem de você. É um presente de Deus. Deus dá a graça para você, Deus dá fé para você, e você simplesmente responde. Não por obras para que ninguém se glorie. Sola fide. Somente a fé em Cristo. A graça se manifesta mediante a fé. Alguém já disse que a graça é o presente de Deus estendido. E a fé é a sua mão para recolher esse presente. É você se apropriando e dizendo: eu desisto das minhas próprias forças, das minhas obras, e confio que a mão de Deus poderosa vai me guiar até o final. Como Paulo disse aos Filipenses: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é fé, é você sair dessa igreja. Caso você seja atropelado e morrer hoje, você vai estar no céu, e ninguém pode roubar essa confiança de você. Não porque você tem méritos, mais uma vez eu repito, porque Cristo morreu por você. E ninguém, nem Satanás, nem o mundo, nem sua carne vai roubar de você o presente que está nas mãos do bom pastor. Ninguém pode arrebatar a sua vida das mãos do bom pastor. Essa é a graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras. Esse é o lema da reforma. Esse é o lema da reforma. O justo vive pela fé, confiando na obra do Senhor Jesus, entendendo que ele vai para o céu, não porque ele fez algo, porque Cristo fez tudo por ele. Ele descansa, ele vive em gratidão a Deus por isso. Agora, nós vimos salvos de quê? Do pecado. Salvos por quem? Por Deus. Salvos por quê? Para manifestar a sua glória. Salvos para quê? Versículo 10, confira comigo. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos salva para realizarmos as boas obras. Não somos salvos pelas obras, como a Igreja Católica afirma, e muitas igrejas evangélicas afirmam por trás. Nós somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo, pela graça, por meio da fé, e só. Qualquer pessoa, qualquer líder, se eu um dia falar para você
que vai além da graça, não confie em mim, porque a palavra de Deus é clara em dizer: pela graça sois salvos. Agora, como é que eu sei que você crê? Como é que você me prova para a igreja, para o povo de Deus? Porque fé, você pode dizer a Deus, Deus vê a sua fé. Mas como você vai provar para os homens que você tem fé? A fé é invisível. Tantas pessoas falam que têm fé, mas não confiam em Deus, mas vivem uma vida que parece que vive pior do que o mundo. A grande questão é que alguém que foi regenerado pelo Espírito de Deus, ele manifesta as obras que Deus preparou para que ele ande nelas. Então você faz as suas obras, você vive para Deus, não para ter salvação, mas porque você já tem a salvação. As obras que você faz não são obras de salvação, são obras de gratidão a Deus. Tudo que você faz não é para que Deus fique mais feliz ou menos feliz com você, mas é porque Deus amou você. E você fala: Deus, muito obrigado, Senhor. Então você agora vai amar seu pai. Você agora não vai cobiçar as coisas do próximo. Você agora não vai ter outros deuses diante de Deus. Por gratidão a Deus. Não por medo de ir para o inferno, mas pela certeza de que você vai para o céu. Não faça as coisas por medo. Faça por gratidão e por temor ao Senhor. Talvez, quando perguntaram a Lutero, mas Lutero, se você tirar das pessoas as boas obras, deixar sua fé, e agora o que vai sobrar? Lutero disse: Cristo é suficiente. Solos Christus. O homem só precisa de Cristo. Ele é suficiente para perseverar você e para fazer com que você faça boas obras. Agora, nesses últimos 15 minutos, nós vamos olhar a segunda parte. Ela é bem mais rápida, onde Paulo vai falar a formação da igreja. A igreja foi salva, certo? Mas ela é formada por quem? Como ela é formada a igreja? Quem faz parte da igreja? Versículos 11 a 22. Porquanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O contexto aqui, queridos, você tem que remontar ao século I. Naquele tempo, o Deus verdadeiro tinha por milhares de anos se manifestado a Israel. Uma nação. Deus, ele se restringiu a sua atuação por graça a um povo, chamando Abraão, formando uma nação. Quando Cristo vem, ele diz que não somente o evangelho é para Israel, mas agora é para o mundo. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto os recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, se creem no seu nome. Na verdade, o que Paulo vai falar aqui é que havia uma separação, havia um muro gigante entre gentios e judeus. E Deus, agora, através do Evangelho, através de Cristo, não somente nos reconcilia verticalmente para Deus, mas nos reconcilia horizontalmente, de modo que para o Evangelho não existe separação cultural, não existe separação racial, não existe separação étnica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode pregar o Evangelho para os judeus, para os gentios, que são os gregos, que somos nós. E Paulo vai falar aqui
para a gente. Primeiramente, que a igreja estava desunida antes de Cristo vir, no Antigo Testamento. Havia uma desunião. Os judeus estavam separados dos gentios. Porquanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne e por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está querendo mostrar para a gente aqui é que o pecado gerou grandes guerras. Os judeus excluíam os gentios. Lembre de João capítulo 4, quando Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana. Lembre daquela cena onde João fala explicitamente, porque os samaritanos, que eram povos mistos, mas já eram considerados fora do arraial de Israel. Eles não estavam bem com os israelitas. Lembre da mulher cirofenícia, quando Cristo vai curar ela, ele fala: eu não posso dar comida dos que estão na mesa para os cachorrinhos. Lembre-se de Pedro e Cornélio, quando Pedro tem um sonho de ver os animais e fala: eu não posso comer coisas impuras. E Deus fala para ele: Pedro, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. A grande questão é que Paulo está falando que, de fato, antes de Cristo vir ao mundo, não havia somente uma guerra entre o homem e Deus, como a gente viu no capítulos 2, versículos 1 e 3. Mas havia uma guerra entre judeus e gentios. Nós não tínhamos acesso a Deus. Você que está aqui, que não é judeu, ninguém tem aqui alguém judeu aqui? Acho que não, né? Tem não. Todo mundo aqui é gentil, todo mundo estava perdido. Então, você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Estranha a promessa, você não sabia o que estava acontecendo. Nós não saberíamos. Uma pessoa que vivia naquele tempo, um grego, um romano, antes do evangelho chegar até eles, via de regra, eles não conheciam o evangelho. Eles não tinham a oportunidade de conhecer, porque Deus havia restringido, devido ao pecado, a sua influência de graça a Israel. Não é que todo Israel era salvo, nem todo gente era perdido. Porque há casos como o de Raabe, por exemplo, que era uma gentia, não era de Israel, Raabe, a meretriz, e foi salva. E há casos também de judeus que foram perdidos, como Saul, que não era um crente, como Esaú, que Deus disse que odiou Esaú. Então, nem todo de Israel é israelita, nem todo gentil, mas, via de regra, o evangelho havia se expandido, o evangelho havia florescido na comunidade de Israel. E o que Paulo quer dizer é que, no versículo 13, Cristo Jesus, ele agora aproximou-nos. Olha o que ele fala: mas agora em Cristo Jesus, vós, os gentios, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é nossa paz, o qual de ambos fez só um, e tendo derribado o muro, a separação, a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É através da obra de Cristo que nós fomos aproximados. E o motivo é que Cristo, ele é a própria paz. Quando ele se faz excluso, quando ele se faz maldito de Deus, ele reconcilia o homem gentil e judeu, que ambos são pecadores, com Deus. Alguém pode perguntar: como é que os judeus eram salvos antes de Cristo? Já perguntou isso? Alguém já me perguntou isso? E a grande resposta é que, da mesma forma que nós somos salvos hoje. A questão é que nós olhamos há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, e eles olhavam para frente, o Messias que ia vir, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Sempre foi pela graça. Então Cristo veio e ele é nossa paz, e de ambos fez um povo só, e ele derruba a parede da separação que havia e a inimizade. Agora, quais seriam as aplicações para a nossa vida hoje? Fica até complicado a gente olhar: não tem nenhum judeu aqui. Aparentemente, nós não evangelizamos para judeus. A grande questão que Paulo está falando aqui é que não precisa você voltar para o ritual judaico. Não precisa ter aqui um candelabro, nem um quipá, nem roupas de judeus. Não é necessário isso. Não precisa fazer festas de tabernáculos. Não precisa. Tudo era sombra. Tudo foi cumprido em Cristo. Por isso que ele fala no verso 15: ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Essa lei não é a lei moral, o decálogo. Não, ela é eterna, ela é perfeita, santa, justa e boa, diz Paulo em Romanos 7. Mas a lei cerimonial, aquela lei que todo dia tinha que oferecer sacrifícios, colocar a mão sobre o cordeiro, imolar o cordeiro, não é preciso fazer isso mais. Uma vez que Cristo veio, uma vez que Ele nos salvou, que Ele nos limpou, não precisa nós fazermos mais isso, porque nossa dívida já foi paga.
a sombra não é necessária mais, uma vez que o Santo de Israel já está presente aqui entre nós em espírito, e há de voltar com grande poder e grande glória. Não precisa mais isso. Então, toda vez que a gente vê uma igreja evangélica com isso, que são muitas hoje, infelizmente, com a Arca da Aliança, com o cajado de Moisés, esquece isso. Não volte, Paulo vai dizer, não volte à escravidão. Nós fomos salvos para a liberdade. Foi para a liberdade religiosa que Cristo nos libertou. É claro que, mais uma vez, eu não estou falando que a gente tem que viver como o mundo vive. Não. Mas nossa cultura não está restrita a Israel. Nossa cultura, nossa nação não é israelita. Ela é cristã. Porque Paulo vai falar, olha, confere comigo que ele vai falar aqui que ele formou um só homem. Abolindo a sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, de modo que não existe gentios, não existe judeus, não existe bárbaros, nem cita, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Nós somos um no Senhor Jesus. Como o Márcio prega direto aqui, nós prezamos por uma unidade da igreja cultural, étnica, racial, de modo que na igreja não deve existir nenhum tipo de hierarquia entre os irmãos, porque Deus em Cristo aboliu qualquer tipo de hierarquia, de modo que existe uma hierarquia entre Deus e os homens. Agora é claro que na organização da igreja eclesiástica há sim líderes, onde eu preciso prestar o meu respeito e mais, eu preciso prestar o meu cuidado, que eles cuidam da nossa vida. Pastores, diáconos estão aí a serviço da igreja e nós devemos, de fato, respeito e responsabilidade, mas não de forma espiritual, como se nós tivéssemos que confessar nossos pecados num confessionário. Isso não existe para a igreja. Nós confessamos a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Por fim, já encerrando aqui essa palavra tão linda, Paulo vai dizer para a gente que é por meio de Jesus, nos versos 16 e 17, que Ele nos concilia e nos traz a paz. Aqui é um negócio tão lindo, gente. Olha o que ele fala. Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto. É através de Cristo que nós podemos pregar o evangelho. Perceba que Paulo não fala que somos nós que evangelizamos. E vindo, Cristo evangelizou paz a vós outros. O missionário é Jesus. Nós somos apenas instrumentos. A obra é dele. Não é você que vai para o projeto missionário achando, porque eu vou, Deus vai fazer proezas. É porque Cristo vai estar lá e Ele vai fazer as proezas, como Ele tem feito e como nós temos testemunhados. Nós somos apenas vasos de barro com ouro colocado em nós. Cristo, de fato, é o verdadeiro missionário. É Ele que está em missão, resgatando pessoas. E por fim, Paulo vai falar que nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas nós somos cidadãos dos santos. A primeira figura que Paulo usa aqui no verso 19 é que nós fazemos parte de um país, de uma nação. Essa nação é a Nova Jerusalém, onde há gente de toda tribo, toda língua. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo. Gente de toda tribo, raça, língua, nação. Deus não está restrito, pessoal, à nossa vontade, ao povo que a gente acha que vai ser salvo. Deus está procurando adoradores em todo o mundo. E nós somos convocados a pregar esse evangelho da graça. Por fim, nós também somos chamados de família de Deus. Como Paulo já tinha falado no capítulo 1 e Marcelo retornou, nós somos adotados por Deus, nós gentios e judeus, nós somos da família de Deus, temos um só Pai e edificados, agora a figura de um edifício, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, não sobre fundamentos alheios, não sobre o que o Papa diz, não sobre o que o pastor diz, não sobre o que Samuel diz, mas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sola escritura. Não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia está falando, é o que Paulo está falando, é o que o Espírito inspirou Paulo, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário de Deus. Mostrando aqui o crescimento da igreja. A igreja vai crescer, a promessa é que a igreja vai crescer e os membros serão enxertados, porque essa obra não é nossa, mais uma vez, a obra é de Deus, a missão é de Deus, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
nós temos o privilégio de participar do edifício de Deus. Não como pedras mortas, mas pedras vivas. Essas são nossas funções para Deus. Olha que lindo como Paulo fala. O evangelho da graça nos alcança. Na história, Deus forma essa igreja. Igreja santa, imaculada, perfeita. Não olhe para a igreja visível. Ou melhor, olhe, mas não olhe com olhar de criticidade. Saiba que Deus tem a igreja, um povo separado, eleito, um edifício santo. Busque servir nesse edifício. Por mais que tenha suas debilidades, hoje, porque eu tenho e você tem debilidades, mas se junte a nós, nessa unidade, para juntos levarmos o evangelho, glorificarmos a Deus, porque nós somos feitos para isso, para a glória dele. Eu espero que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Queria passar a palavra para a Kathleen e que sejamos gratos, irmãos, por essa salvação, porque fomos formados por Deus. Eu acho que o que fica aqui é evidente para vocês. Se você pode sair com uma palavra hoje, graça, ainda é graça. 503 anos é graça. 2000 anos, enquanto eu tiver fôlego para respirar, e você também tiver, vai ser um lema na nossa testa: somente a graça. Deus nos abençoe.